BIP. Banco de dados foi atualizado. Atualização concluída. Depois que Leilin folheava cerca de metade do livro em suas mãos, o AI-chip que ficou em silêncio por um tempo de repente soou. Boa. Vamos ver se há alguma diferença no AI atualizado. Chip. Sua atenção imediatamente se desviou do livro, e ele se concentrou em seu AI Lasca, BIP. Banco de dados sobre a força da alma está completo. Início da coleta de dados do host, recalculando. O primeiro prompt que o AI-chip deu Leilin exultante. Então a força da alma foi finalmente enumerada. Ele ficou perplexo devido à incapacidade de chip de enumerar a força da alma por muito tempo. Durante todo esse tempo, ele coletou muitas informações sobre a alma, realizou muitos experimentos e pensou em inúmeras conjecturas. No entanto, tudo que não foi capaz de completar o banco de dados na alma. Agora, o AI-chip havia deduzido completamente essa informação. Mostre-me as minhas estatísticas atuais, ordenou Leilin imediatamente. Leilin Farlier. Rank 4 Warlock. Linhagem, serpente de Kemoin gigante, forma completa. Força. 50, agilidade. 45, vitalidade. 74.9, força espiritual. 956.8, poder mágico. 956, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma. 96, 5 estrelas, o AI-chip entoou. Força da alma de 1996. O que significa 5 estrelas? Perguntou Leilin. Logo depois, uma passagem da informação foi mostrada pelo AI-chip. A classificação por estrelas é um método que a SkySeed criou para avaliar estrelas da manhã, com base em organismos no plano astral. Estrelas da manhã recém-avançadas estão em 1 estrela, enquanto o pico está em 5 estrelas. Entendo. Quais seres são usados como padrão? Leilin não estava tão interessado nesse sistema estelar. Em vez disso, ele ficou bastante tentado a realizar pesquisas sobre os organismos que haviam sido definidos como os padrões para o Morningstar Mage. Os organismos que foram definidos como padrão são os seres do plano astral da raça astral celestial. Ao nascer, eles possuem força no reino da estrela da manhã, e não se sabe quão poderosos eles podem se tornar. A corrida foi eliminada durante os tempos antigos. Os magos da cidade celeste obtiveram alguns dos dados dos tempos antigos, que é como se tornou o padrão quando se chegou a avaliar a força, raça astral celestial. Seres do plano astral. Estrelas da manhã no nascimento. Essa informação deixou Leilin completamente atordoada. Ele nunca esperou que houvesse moradores em um lugar como o plano astral, e eles eram tão poderosos que tinham a força da estrela da manhã desde o nascimento. Se comparado com a raça astral celestial, as serpentes gigantes de Kemoin só podiam chorar. Seu ponto final foi o início desta corrida. Não havia como começar a compará-los, já que eles nem estavam no mesmo nível. Até mesmo essas criaturas talentosas foram extintas. Parece que os eventos durante os tempos antigos foram insondáveis. Leilin suspirou profundamente. Informação adquirida sobre o indivíduo padrão da raça astral celestial. Mudar padrões. O atual sistema de medida de Leilin usava os padrões de seu mundo anterior, motivo pelo qual os números em cada atributo pareciam ser tão fenomenalmente altos, especialmente porque eram calculados com humanos normais em mente. Se ele usasse o critério padrão da raça astral celestial, suas estatísticas cairiam imediatamente. Comparado a antes, com a força padrão de uma pessoa normal em isso agora era comparado com a força terrível de uma corrida astral celestial em Obviamente haveria uma diferença marcante na quantidade, alterando as unidades de medida. Vamos tentar. Leilin tocou seu queixo. Exibir. BIP. Uma luz azul piscou e os números mudaram imediatamente antes de Leilin. Leilin Farlier. Rank 4 Warlock. Linhagem, serpente de Kemoin gigante, forma completa. Força. 1.5,
agilidade. 1.2 Vitalidade. 2.7 Força espiritual. 4.3 Força da alma. 4.3 5 estrelas. Vendo os números que diminuíram drasticamente, Leilin ficou sem fala. Em outras palavras, minha força e agilidade são apenas ligeiramente superiores a uma corrida astral celestial na estrela da manhã. Minha vitalidade é 2 vezes maior que a deles, enquanto minha força espiritual e da alma são 4 vezes maiores. No geral, posso aceitar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Essa comparação surpreendeu Leilin. Ele agora era considerado o ápice entre as estrelas da manhã no continente central. Ele poderia até rivalizar com uma lua radiante, e ainda assim ele era apenas um pouco mais forte que uma criança da raça astral celestial. Este foi um baixo para o seu ego. Esqueça. Mostrar os números de acordo com as unidades de antes. No mínimo, quanto menores os números de base, maior a precisão. Leilin acariciou o seu queixo. Quando os números em todos os aspectos aumentam em grande quantidade, começarei a usar as unidades da raça astral celestial. Isso é melhor. Com um piscar de olhos do iShape, todos os seus dados foram revertidos para o original. Exibir o diagrama de alma do host. Neste momento, o iShape mostrou outro aviso. É claro, Leilin não hesitou em nada. Depois que o banco de dados da força da alma foi completado, sua compreensão da força da alma foi ainda maior, e ele poderia fazer coisas que antes teriam sido muito difíceis. Um deles incluiu o diagrama estrutural de sua alma Bezes, um diagrama que tinha sido ampliado incontáveis vezes, foi projetado na frente dos olhos de Leilin. Sua alma, que também era a trola de uma estrela da manhã, estava protegida dentro da massa pontual. A densidade e força aterradora da massa pontual era a última camada defensiva que protegia a Truol da estrela da manhã. Havia poucos magos que pudessem observar claramente suas próprias Truos em seu ponto de massa, e fazer as mudanças apropriadas para treinar a alma. De fato, praticamente não havia nenhum. Com a ajuda do iShape, ele poderia finalmente passar por essa barreira. No diagrama, a treliça de Leilin era como uma pequena estrela, emanando brilhantes raios de luz, com um toque de carmesim dentro. Era como se uma serpente gigante que moía em carmesim estivesse navegando dentro da coisa. Bip. A composição da alma do apresentador é solta e não é densa o suficiente. Sugestão: através do diagrama e da análise de shape, os problemas de Leilin ao treinar a alma tornaram-se aparentes, e o iShape deu sugestões concretas. Se outros magos da manhã soubessem disso, eles iriam querer cometer suicídio por inveja. Quando os mistérios da alma foram exibidos antes dos magos, provavelmente foi por causa da infusão apressada de Fireplume, Leilin acariciou o seu queixo. Felizmente, ainda posso salvar a situação através da técnica de meditação aperfeiçoada. Cada 3 escalões em formação como magos era um grande obstáculo. O primeiro ao terceiro concentrou-se no treinamento da força espiritual e o quarto no citou na alma. Se os problemas com a alma não fossem resolvidos agora, haveria enormes problemas durante seus futuros avanços. No entanto, este não foi o fim das surpresas que o iShape tinha para oferecer. Bip. Para gerar uma conjectura da alma da lua radiante, compará-la a um diagrama, o iShape perguntou roboticamente. Sim, Leilin obviamente escolheu essa opção. Depois, ao lado do diagrama de sua alma, apareceram alguns outros semelhantes, marcando os estágios inicial, intermediário e final da lua radiante. No diagrama, a diferença entre as estrelas da manhã e as luas radiantes tornou-se óbvia. A alma de uma estrela da manhã era semelhante a uma estrela, deslumbrante condensada, mas uma lua radiante que acabara de avançar tinha uma alma 10 vezes maior que a da estrela da manhã, formando uma esfera grande e completa. Em outras palavras, assemelhava-se à lua. Quanto aos estágios da lua radiante,
Aqueles que tinham acabado de avançar tinham almas que apenas emanavam raios brilhantes de uma pequena porção de sua área total. O resto da lua estava escuro, formando um crescente. Era como uma lua nova sendo bloqueada pelo sol. Os magos no estágio intermediário da lua radiante tinham metade de sua alma emanando raios claros, como uma meia-lua. O pique radiante Munmagi tinha uma luz que era deslumbrante e transparente, como uma lua cheia. Nomei esses estágios lua nova, meia-lua e lua cheia. Lei Lin não hesitou em rotular esses estágios da lua radiante. Claro, sua alma agora era meramente uma estrela e estava a uma grande distância de alcançar a lua radiante. Houve erros em minhas conjecturas anteriores. Zegna era provavelmente apenas uma lua nova, enquanto o olho escarlate era no máximo uma meia-lua. Ele ainda tinha que alcançar o pico, lua cheia. Os olhos de Lei-Lin de repente brilharam com compreensão. Ele não obteve os 12º e 13º níveis de Fireplume, então era plausível que o 14º nível ainda pudesse estar no reino da lua radiante, e fosse representativo da alma alcançando a lua cheia. Nesse caso, a estrada do rank 4 para o rank 5 foi completamente desfeita na minha frente. Lei-Lin parecia em êxtase. A terceira e quarta fileiras tinham uma grande disparidade entre elas, com a força espiritual se elevando à força da alma. Houve outro grande fosso entre o Cito e o 7º lugar, com a atualização da força da alma para a manifestação e manejo das leões. Assim, todas essas lacunas eram imensas e geralmente causam mudanças tremendas. Avançando do rank 3 para o 6, o treinamento de alguém era principalmente na alma, porque era o nível da alma que significava a força de alguém. A primeira é a estrela da manhã, onde a alma se torna uma pequena estrela, com poder de uma estrela até 5. Em seguida, estão as fases lua nova, meia-lua e lua cheia no reino da lua radiante. O caminho através da estrela da manhã e da lua radiante foi completamente apresentado antes de Lei-Lin. É basicamente isso. É claro que pode haver alguns gênios estranhos no ápice que ultrapassam essas fronteiras, mas, em geral, é assim que isso é dividido. Esta atualização foi definitivamente vale a pena. Até mesmo a conclusão do banco de dados da força da alma por si só teria sido suficiente, para não mencionar o resto. Uma expressão de euforia surgiu no rosto de Lei-Lin, pois ele não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Meu senhor, neste momento, a voz de Yor viajou. Era muito baixo, e ela estava obviamente com medo de perturbar os outros acadêmicos. Lei-Lin se virou e viu Bofel atrás dela. Ah! Então sua graça ficou na biblioteca por todo esse tempo. Tal sede de conhecimento é definitivamente admirável, mas a avaliação do sábio está prestes a começar. Além disso, o monarca dos céus gostaria de conhecer sua graça. Bofel tinha um sorriso amável, enquanto o mago feminino ao lado dele parecia um tanto espantado.